Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, vamos estudar os ângulos. Para a gente começar a aula, vamos relembrar como é que a gente vê hora num relógio de ponteiro? Vamos lá para o slide. Como é que a gente pode ver a hora meio-dia e 20? Melhor ainda, que momento o relógio indica para a gente a hora meio-dia e 20? Vamos trazer o relógio? Olha o relógio aí. Primeiro, o ponteiro menor, que indica a hora. Ele vai estar apontando para o 12, já que são meio-dia. E o ponteiro maior vai estar apontando para quem, se eu não tenho 20 nesse relógio? Ele vai estar apontando para o 4. Lembra que o ponteiro do minuto, o número que ele está apontando, a gente multiplica por 5. Só que o que interessa para mim na aula de hoje é a gente analisar essa abertura que ficou entre esses dois ponteiros. Vocês lembram o nome que a gente dá para essa abertura? Essa abertura se chama ângulo. E a gente vai relembrar alguns assuntos sobre ângulo na aula de hoje e conhecer novos. Vamos lá. Ângulo. Como é que a gente faz para medir um ângulo? Porque vocês conseguem imaginar a gente medindo um ângulo com uma régua? Com uma trena? Com uma fita? O ângulo é uma abertura. Então, a gente tem um objeto específico para medir um ângulo, chamado de transferidor. Vocês conhecem, a maioria de vocês já tem, já recebeu esse material aí. Só que a unidade de medida vai ser metro, centímetro, litro, metros cúbicos? Não. Ele tem uma unidade de medida própria, chamada de graus, minutos e segundos. Vamos ver um exemplo de ângulo? O ângulo a seguir, como é que a gente faz a leitura dele? Ele tem 90 graus, indicado por aquela bolinha na parte superior, 56 minutos, indicado por um tracinho, e 27 segundos, indicados por dois tracinhos. A leitura que a gente acabou de fazer. Vamos voltar para o relógio? Por que eu vou voltar para o relógio? Que a gente vai entender um pouquinho sobre a classificação de um ângulo. Só que o que vai definir a classificação de um ângulo? Se ele é bonito, se ele é feio? O que vai definir é o que a gente acabou de relembrar, o tamanho, a abertura, a medida do ângulo. Vamos imaginar algumas situações? Primeira situação, o meu relógio marcando meio-dia e 10, o ponteiro menor no 12 e o maior no 2. Repara que eu tenho uma pequena abertura, um ângulo pequeno. Esse ângulo a gente classifica ele como um ângulo agudo. Mas o quanto ele tem que ser pequeno para ser classificado de agudo? Qualquer ângulo pequeno? Pequeno é muito relativo. Na matemática, a gente precisa definir melhor. O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Mas espera aí, cadê o ângulo de 90 graus? Olha o ângulo de 90 graus aparecendo. Quando o relógio está marcando meio-dia e 15. Meio-dia e 15, a gente tem um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus tem um nome mais especial. Ele se chama ângulo reto. Ângulo reto é quando é exatamente 90 graus. Ah, professor, mas se ele for 90 e 30 e pouco minutos, não serve. 90 graus, que é um ângulo reto. Se o ângulo aumentou um pouquinho mais, a hora passou para meio-dia e 25. Meio-dia e 25, a gente tem uma abertura maior que 90. A gente classifica esse ângulo como um ângulo obtuso. Mas espera aí, qualquer um maior que 90 vai ser o obtuso? Não. O obtuso ele tem duas restrições, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Professor, esse 180 ele não apareceu à toa, né? Não, porque a gente tem mais uma e a nossa última classificação. O ângulo, quando a hora está marcando meio-dia e meia, os ponteiros estão alinhados, seguindo, formando uma reta. Formando uma meia volta que a gente tem ali nesse ponteiro. Repara esse ângulo que é uma meia volta, é quase uma volta completa, é metade de uma volta completa. Esse é o ângulo de 180. É o ângulo que a gente chama de ângulo raso. Agora que a gente já conhece essa classificação aí, vamos ver algumas situações, alguns lugares conhecidos que a gente já viu por aí, que tem ângulos na sua fachada. Todo mundo conhece esse lugar aí? Esse aí é o Museu Imperial, fica lá em Petrópolis. Só de olhar para ele já tem um ângulo que me chama muito a atenção.
Vou indicar eles para vocês aqui, ó. Lá na parte de cima, olha os meus segmentos de reta chegando. E esses dois caras formam uma abertura, indicada por laranja. Agora eu vou desafiar vocês. Vocês vão classificar esse ângulo. Esse ângulo é o quê? Agudo, reto, obtuso, raso. Vamos lá. Responde aí. Já responderam? Tá fácil, hein? Com o que a gente viu agora, rapidinho a gente consegue responder e perceber que a gente tem um ângulo obtuso. Um ângulo maior que 90 graus. Olha essa abertura aí. Ele é maior do que 90, mas ele é menor que 180. Só que, galera, analisando essa imagem, a gente pode ver outro ângulo aparecendo aí. Vamos desenhar esse outro ângulo? Olha o ângulo descendo aí. Segmento verde, outro segmento verde. A abertura entre eles, o nosso ângulo. Esse ângulo aí é o quê? Agudo, reto, obtuso ou raso? Responde aí. Já foi? Posso responder? Tá fácil ou vocês querem pensar mais um pouquinho? Esse é fácil, hein? Esse é um ângulo reto, um ângulo indicado por 90 graus. A gente percebe ali a abertura dele indicando um ângulo reto. Vamos trocar de figura? A gente já trabalhou bastante esse Museu Imperial. Vamos para bem longe agora. Uma pirâmide, a pirâmide do Egito. Consegue ver ângulo aí? Tem alguns. Eu vou escolher um para a gente poder classificar. Ó, segmento, segmento. Abertura entre eles. Repara que essa abertura é pequena. Já dei uma dica para a resposta aí, hein? Classifica. Agudo, reto, obtuso ou raso? Conseguiram? É fácil, hein? Esse é um ângulo agudo. É um ângulo menor que 90 graus. Beleza, gente? Vamos ver agora uma outra situação que a gente tem com os ângulos. Aconteceu com a nossa colega Joana. Joana foi em uma pizzaria e pediu para o garçom cortar o maior pedaço na bissetriz. Só que o garçom não entendeu. Por quê? Ele não tem tanto conhecimento assim de matemática como a Joana. A Joana sabe muito. Vamos ajudar esse garçom? Mas para ajudar esse garçom, vamos trazer essa pizza, né? Olha a pizza aí. Primeiro pedaço cortado, o maior pedaço. Foi nesse pedaço que a Joana pediu para cortar bem na bissetriz. Vamos traçar um ângulo? Isso é uma parte, é uma curva, a gente consegue determinar um ângulo que está aqui. E a gente traça essa bissetriz. Mas, professor, essa bissetriz eu posso traçar de qualquer maneira? Eu posso lá cortar um pedaço? Posso cortar como eu corto para o meu irmão? Um pedacinho para ele, um grandão para mim? Pode não, cara. Aqui a bissetriz ela tem uma regra. O que é a bissetriz? Bissetriz divide um ângulo no meio. Logo, ela também vai dividir essa pizza ao meio. Olha o ângulo sendo formado e os dois pedaços de pizza saindo aí. Os dois ângulos têm a mesma medida, porque eles foram separados ao meio. Espera aí, vamos estudar um pouquinho melhor essa pizza aí? Vamos determinar exatamente o ângulo que a Joana pediu para o pizzaiolo cortar? Vamos lá para o quadro para poder fazer isso. Seguinte, galera, vamos imaginar essa pizza? A pizza, pensando nela como se fosse um ângulo. A pizza é uma volta inteira. E uma volta inteira são quantos graus? 360. Inicialmente, o que o garçom fez? Separou essa pizza em 4 pedaços. Então, vamos pegar esse 360 e dividir por 4. 360 dividido por 4, 90. 90, mas espera aí, vamos utilizar o que a gente aprendeu? 90 é classificado como o quê? Um ângulo reto. Então, essa pizza foi cortada formando, ó, 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Aí você vai falar, professor, que símbolo é esse aí? Isso, galera. O ângulo reto pode ser indicado por esse quase um quadradinho com ponto dentro. Quando você visualizar esse símbolo, seja no seu material ou qualquer outro lugar, está indicando um ângulo de 90 graus. Mas vamos pensar nessa pizza agora? Vamos pensar num pedaço só. Só o maior pedaço. Nesse maior pedaço, o que ela pediu para o garçom fazer? Traçar a bissetriz. E na hora que ela traça a bissetriz, ela divide esse ângulo em 2 partes iguais. Então eu vou ter um ângulo aqui
e outro ângulo, esses dois ângulos com a mesma medida. Só que o ângulo todo era um ângulo de 90 graus. Eu vou pegar esse ângulo de 90 graus e vou dividir ele em duas partes. 90 dividido por 2, 45. Então, cada pedaço de pizza que ela pediu para o garçom é indicado por um ângulo de 45 graus. Show, galera? Vamos fazer mais um exercício, então? Vamos lá. A semirreta OM é bissetriz do ângulo AOB, que mede 120. Determine o valor do ângulo AOM. Vamos lá, galera. Muita informação. Primeira coisa, a gente tem o ângulo AOB. E nesse ângulo AOB vai ser traçado uma bissetriz OM. E essa bissetriz faz o que com o ângulo que a gente acabou de estudar? A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Mas qual é a parte que ele está querendo? É isso que ele quer? O ângulo formado pela bissetriz? Vamos sinalizar o ângulo que ele quer. O AOM, pintei ele lá de amarelinho. Esse ângulo é um ângulo que foi formado a partir dessa bissetriz. Então, o que a gente tem? Que o ângulo AOM vai ser metade. Metade dividir por 2. 120 dividido por 2, o AOM vai valer 60 graus. Sendo assim, o valor do ângulo AOM é 60 graus. Seguinte, galera. Falando de bissetriz, a gente pode ter um outro tipo de exercício. Vamos olhar aqui. Nesse exercício, a gente tem o ângulo AOB, que eu não conheço a medida. Eu só sei que o OM, que está desenhado aqui em vermelho, é bissetriz do ângulo. E ele dividiu esse ângulo em duas partes. Uma valendo 2x e outra valendo 80. Só que se esse cara é bissetriz, ele dividiu essas duas partes de forma iguais. Então eu posso escrever o quê? Que 2x é igual a 80. Que número que multiplicado por 2 resulta em 80? A gente pode descobrir esse número fazendo 80 dividido por 2. 80 dividido por 2, o x é igual a 40. Além de determinar o valor do x, a gente agora também consegue descobrir qual é o valor total desse ângulo. Por quê? Aqui também vai valer 80. 80 com 80. Qual é o valor do ângulo, então? AOB. 2 vezes 80. O ângulo AOB é igual a 160. Beleza, gente? Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Uma aula que a gente estudou dois conceitos: a classificação de ângulos e a bissetriz de um ângulo. Vamos relembrar? A classificação de um ângulo. O ângulo pode ser agudo menor que 90 graus. Ângulo reto, um ângulo igual a 90 graus. Ângulo obtuso, um ângulo com medida maior que 90 e menor que 180 graus. E um ângulo raso, com medida igual a 180 graus. Além disso, a gente estudou a bissetriz. A bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Agora, vocês podem resolver os exercícios do material e dar uma passada lá no percurso do Educopédia, que tem uns joguinhos, tipo que a gente fez agora há pouco, lá dos ângulos para poder classificar obtuso, reto, agudo. Tem lá uns joguinhos para vocês responderem também. Bons estudos e até a próxima aula!